Vamos começar a aula. Aqui então eu já tô com uma camiseta, eu já deixei alguns passos adiantados, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai fazer. Toda vez que eu vou trabalhar com uma camiseta preta e a caixa também vai ser preta. Toda vez que eu quero uma cor mais intensa no fundo preto, numa pintura, né? Lógico, não numa decupagem, mas numa pintura, é aconselhável que a gente aplique uma demão de branco. Porque o branco vai possibilitar que as cores que eu usar, que eu escolher, eles se mantenham como eles são. Se eu vier direto com a tinta aqui, ele vai ficar um tom mais escuro, ele não vai ficar um tom vivo, tá? Então, olha, eu vou começar isso aqui, ó. Então, aqui eu já fiz, vou fazer mais uma aqui para vocês verem como é que eu fiz isso. Então, eu vou pôr um pouco da tinta branca para tecido. Eu vou colocar essa folha aqui, ó, e observem que aqui eu tenho já uma folha verde e uma branca que eu deixei para vocês poderem ver como é que eu vou pintar, né? Então, eu vou pegar aqui a tinta, como a gente faz na madeira. Tira aqui o excesso e vou bater aqui, ó. Olha o que é importante observar aqui, ó. Como eu tenho uma folha aqui embaixo, né, uma folha branca aqui, a verde e aquele pedacinho, quando eu vou me aproximando da que já está pintada, eu vou parando, tá? Eu não continuo batendo como eu fiz aqui nas pontas. Então, observa como ela vai ficando um degradê aqui, ó. Tá? Deixa eu levantar um pouquinho para vocês poderem ver. Ó, vai formando um degradê. Eu não venho pintando até aqui em cima dessa folha, não. Tá? E aí, o que eu faço em seguida? Eu vou deixar ela secar um pouquinho para vir aplicando o verde em cima. Enquanto ela seca, eu vou mostrar que na madeira é a mesma coisa, ó. Então, eu pintei a madeira de preto, tem que ter um pouquinho mais de cuidado para não borrar. Então, eu vou fazer o fundo aqui com o branco. Ó, bati aqui o branco, né? E vou fazer aqui uma dessas folhas também para vocês verem. E depois eu vou bater ela, a folha sem o branco embaixo, só para vocês perceberem que vai dar um tom um pouco mais apagado, tá? Então, o branco é a base pra gente trabalhar aqui na madeira e na camiseta também. Vou fazendo simultâneo nos dois materiais, que é para vocês verem que é exatamente igual, não precisa ter medo, viu? Pode trabalhar na camiseta também, como a gente trabalha na madeira, que dá tudo certo. Aí vou deixar aqui secando a minha madeira, tá? Que já tá com o branco. E vamos voltar para a camiseta. Bom, então vamos voltar agora aqui para a parte do verde. Fiz aqui, né, as folhagens em branco, agora eu vou mostrar como é que eu cheguei aqui nos tons verde que eu já coloquei nessa camiseta, ó. Aqui foi o verde oliva, aqui foi o verde musgo. A gente não vai sujar a flor branca, mas eu acho assim que é legal para quem tá começando, ó, fazer isso daqui, ó. Que aí mesmo que vaze um pouquinho, não tem problema, ó. Eu vou recolocar aqui meu stencil, verde oliva, sempre o mesmo procedimento, né? Tiro o excesso e venho aqui batendo. Tá? Ó, então tá vendo que fica aqui umas marquinhas, ó, brancas, ó? Será que dá? Ó, fica faltando um pouquinho da tinta. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar uma leve movimentadinha no stencil, ó. E eu vou perceber, onde tiver o branco, eu vou bater um pouquinho naquele ponto só ali, ó. Ele já vai cobrir, tá? Então, é mais prático, é lógico. Se você já tiver numa...
Ó, agora eu vim com o verde musgo. Olha, gente, então, primeiro passo, pintei de branco. Segundo passo, eu preencho aqui as folhas do tom de verde. Esse aqui foi o verde musgo, esse aqui foi o verde oliva, tá? A flor branca, eu preciso que, como eu vou querer que ela fique bem clarinha nas pontas, né? Que ela seja uma flor mais clara, então nela eu dei umas 3 demãos de branco, tá? Ó, então eu vou pegar um pouquinho do verde e um pouquinho do branco, ó, tá? Ó, aqui na pontinha, então, eu vou vir com esse tom mais claro e venho puxando pra dentro, ó. Olha que legal já, a luz que vai dando nas folhagens, né? Aqui, ó. Vamos posicionar todas que eu fiz dessa folhagem, voltando lá no mesmo tom, tá? O branco com um pouquinho do verde pistache e venho só nas pontinhas, ó, dando esse efeito aqui, que vai trazer luz pra minha folhagem, tá? Olha, gente, como é simples, não tem dificuldade nenhuma. Ó, e essa daqui. Nessa folhagem aqui, eu vou fazer uma pouquinha coisa diferente, ó. O que que eu vou fazer, então? Eu vou colocar do mesmo jeito, né? Reposiciono. Vou pegar as mesmas cores de luz, ó, o branco e o verde pistache. Tirando o excesso. Do lado direito, eu vou fazer esse mesmo movimento que eu fiz, ó, de fora pra dentro. E agora aqui, ó, no meio da folha, que tem essa nervura, eu vou fazer essa luz do meio da folha pra fora, ó. Então, daqui, ó, eu venho puxando assim, ó. Então, olha a diferença que deu, ó. Aqui, de fora pra dentro. E aqui, ó, de dentro pra fora. Vocês podem até esfregar um pouquinho assim, ó. Aqui onde vai levantar, dá aquela batidinha de leve, pra não ter perigo de levantar, tá? E ó, aqui pode concentrar um pouquinho mais de luz, perto dessa nervura central. E aqui na pontinha de fora também, um pouquinho mais de luz. Olha que legal que ela fica. Bom, agora a gente vai pra flor, gente. Ó. Ó, vou pegar um pouquinho da cor vinho. Tira bem o excesso. E vou trabalhar aqui, ó, principalmente essa parte do miolo aqui, ó. Então, eu vou deixar ela aqui mais escurinha, ó. As separações das pétalas, ó, eu vou puxando aqui pra fora, tá vendo? E vou deixar as pontas bem mais claras, tá? Aqui, ó, um pouquinho mais, porque é o miolo. E aí, aqui a gente vem trazendo, ó, de dentro pra fora, ó. E deixo as pontinhas bem mais branquinhas, tá? Por isso que eu dei bastante demão de branco, que é pra ficar bem vivo esse branco aqui da flor, tá? Valoriza muito mais a pintura. Olha aqui que legal. E agora eu vou passar aqui, ó, pra madeira. Eu quero que vocês vejam aqui a diferença, que é nenhuma, né? Pra gente pintar, tá?
Ó, então aqui eu fiz esse movimento, a mesma coisa que eu fiz lá na camiseta. Ó, tá vendo aqui os branquinhos que eu comentei, ó? Então é só a gente movimentar um pouquinho só o stencil, ó, tá? E pegar essas partes brancas e cobrir melhor, tá? Na folha aqui, na madeira, eu usei um tom um pouquinho diferente. Eu usei aqui, ó, uma cor mais clara. Eu dei uma misturadinha aqui com verde primavera. E fiz um tom um pouco mais claro aqui, ó. Peguei um pouquinho dele, um pouquinho do musgo que tava aqui. Foi o que eu fiz na caixa, vocês vão ver depois. E aí aqui eu bati assim essa cor mais clarinha. Ao invés de eu colocar a luz, só para vocês verem um detalhe diferente. Na camiseta eu coloquei a luz. Aqui, ó, eu vou pegar o verde oliva e vou fazer o que eu fiz com o branco lá na camiseta. Aqui na madeira eu vou fazer com verde oliva, que aí vai dar uma sombra nela, tá? Só para vocês verem que é sempre o mesmo princípio. A gente escolhe um lado e faz a sombra, escolhe o outro e faz a luz, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá para vocês não se confundirem, ó. Vou trazer aqui, ó, o verde oliva na ponta. Agora eu vou na minha caixinha fazer a flor, ó. Olha aqui a caixinha, como ela vai ficar, ó, que fofa. Fechadura, pezinho, ó, vou tirar o excesso. E a mesma coisa que eu fiz lá na camiseta, eu vou fazer aqui, ó. Miolinho um pouquinho mais forte, sempre tirando o excesso de tinta num papel, num paninho, né? Aí eu venho trazendo pra fora. Bem simples, hein, gente? Então, ó, fiz aqui a folhagem. Agora eu vou trabalhar com um pincel para complementar essa pintura aqui, tá? Bom, vou pegar o branco agora. Deixa eu dar uma hidratada aqui no meu pincel. Vou pegar o branco. E vou, em alguns pontos, ó, eu vou trazer um pouco mais de luz nas minhas folhagens, ó. Mas não é em todos os pontos não, tá? Ó, apliquei, vou vir com um pincel de cerda e vou arrastar esse branco que eu pus, ó. Tá? Em alguns pontos só. Aqui, ó, eu pus luz também, né? Eu aplico com o macio e com o de cerda, ó, eu dou uma esparramadinha. Então, em alguns pontos só da peça, eu vou fazer esse detalhe, tá? Esse pincel aqui amarelo que eu tô usando, ele é um pincel para pintura em tecido, tá? Ele tem esse formato lixadinho. Mas mesmo para madeira, para fazer esses efeitos, eu gosto muito dele. Eu vou falar sério para vocês, ó. É o 454 e esse aqui é o número 12. Eu acho legal para fazer esse efeito, ó. Olha, um ponto ou outro, olha a luz que dá, né? Faz muita diferença fazer isso, tá? Vale a pena dar esse acabamento aqui. Nas folhagens aqui, ó, a mesma coisa. Eu vou pegar um pouquinho do branco, um pouquinho do verde primavera, que é um verde bem clarinho. E vou fazer alguns traços aqui também, ó, em alguns deles, ó. Não em todos, tá? Mas em algumas folhas só, pra chamar um pouquinho mais a atenção, ó. Com a mão bem levinha. Pode pegar aqui, eu tô com esse pincel mais largo, mas vocês podem pegar o pincel liner, que ele é bem fininho,
tá? Ó, eu falei nem todas, mas eu gostei, eu vou pôr em todas, sim. Ó, valorizou muito mais. Então, aqui nas pontinhas dessa, ó. Uma outra coisa que é bem simples também, ó, por exemplo, a figura que tá por cima, ela tem que ser mais clara do que a figura que tá por baixo. Então, tá vendo? As folhas, ó, elas estão por baixo da minha flor. Elas têm que ser ficar mais escura do que a minha flor, tá? Então, por isso que eu falei, as pontas da minha flor, eu quero que ela fique bem clara, exatamente para evidenciar bem que ela tá por cima dessa folhagem, ó. E aqui na lateral, ó, gente, eu fiz também, ó, só que eu achei que ia ficar demais por tudo. Então, eu fiz aqui nesse pedaço e nessa lateral. Mas aqui, a minha sugestão é que vocês não fiquem fazendo esse efeito de sombra e luz, não. Porque eu acho que vai ficar muita coisa. Deixa chamar atenção na tampa, ó, já é o suficiente, né? E vamos voltar aqui pra camiseta. Ó, agora eu vou pra tinta de tecido. Vou pegar o branco, já tem um sujinho de verde aqui no fundo da bandeja, né, ó. E vou trazer um pouquinho de luz aqui pra minha folhagem, ó. Aí, no tecido, vocês podem abusar mais, ó. Na madeira, a gente tem que colocar menos tinta, porque não absorve, né. Aqui no tecido, não, a gente já pode carregar um pouquinho mais, ó. Então, eu não preciso ficar esfregando daquele jeito que eu fiquei na madeira, tá? Bacana, né? Legal, né, gente? Fico feliz que vocês tenham gostado, que é uma técnica simples, que dá para todo mundo fazer, mas é uma técnica simples, mas que dá um efeito muito bonito, né? Então a gente tem que aproveitar e usufruir dessas técnicas, né? Um beijo para todas, fiquem com Deus e até mais, viu? Obrigadão por tudo.